Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou Antônio Carlos, professor efetivo de Geografia da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais. Nesse vídeo eu vou explicar os conteúdos apresentados no PET Regular Volume 2 para a quarta semana do primeiro ano do ensino médio. Antes de começarmos, eu vou pedir para você se inscrever aqui no meu canal, deixar sua curtida, o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isto é muito importante para que o canal continue crescendo e chegando ao máximo de estudantes e professores em Minas Gerais. Nessa quarta semana, o eixo temático a ser estudado, transformações do mundo rural, certo? O tema /tópico, novas territorialidades no campo, habilidade, reconhecer o significado da identidade do campo e da cidade, nas sociedades dos países centrais e periféricos. E os conteúdos relacionados, quais são eles? Agronegócio, tecnologia, êxodo rural, modernização e agricultura. Nesse sentido, nós vamos trabalhar este tema, relação campo e cidade, reconhecer quais são os processos envolvidos na modernização agrícola, na modernização do campo e também as recentes transformações desse meio rural. E é claro que a gente precisa de entender um pouco mais sobre as novas ruralidades e a relação do campo e cidade. Isto mesmo, sabemos que o campo não está desconectado da cidade, e a cidade está ligada ao próprio campo, um fornecendo matéria-prima, o outro fornecendo produto industrializado, enfim, nós temos uma relação bem próxima do campo com a cidade. Eles se inserem em diferentes expressões no espaço geográfico. Nós vamos ter aí várias atividades econômicas interligadas, interconectadas. Mas não se enganem que essa interrelação ela é simples, muito pelo contrário, ela é bem complexa. Muitas vezes é difícil se separar ou até mesmo de compreender cada um desses conceitos. O conceito de espaço urbano, por exemplo, a gente designa como um elevado adensamento populacional na concentração de habitações justapostas entre si, né? O espaço urbano tem seus elementos. E a máxima desses elementos é a constituição da cidade. A cidade representa todos os elementos que fazem parte do espaço urbano. Já o conceito de espaço rural refere-se ao conjunto de atividades primárias praticadas em áreas não ocupadas por cidades. Áreas que não são ocupadas por cidades, nós falamos que se refere ao espaço rural. Certo? E uma das diferenças que a gente observa de cara entre o espaço urbano e o espaço rural são as práticas das atividades econômicas. No espaço rural, por exemplo, nós temos as atividades econômicas de agricultura, pecuária, extrativismo como predominantes, diferentemente do espaço urbano, que nós temos a indústria, prestação de serviços e comércio, que envolve o setor secundário e o setor terciário. E do outro lado, nós temos o setor primário, que está mais predominante no espaço rural. Uma outra grande diferença também é a amplitude dos respectivos conceitos, que leva-se esse discurso para outras áreas. A abrangência do meio rural, por exemplo, ela é bem maior. A área do meio rural é bem maior. Uma área transformada, cultivada, o espaço agrário, espaço agrícola, certo? E nós temos também a área ali do espaço natural, pouco transformado pelo homem, pelas intervenções antrópicas. Por outro lado, a cidade ela é uma pequena parte do espaço geográfico, mas com a maior dinâmica econômica, com várias oportunidades de trabalho, de emprego. E nós temos, então, essa diferença de espaços, de tamanho espacial da cidade e do campo. E, consequentemente, as atividades econômicas desenvolvidas em cada um desses espaços. Em linhas gerais, nós temos essa configuração. O campo que fornece produtos agrícolas para as cidades e da cidade para o campo, produtos industrializados, serviços e investimentos e tecnologia. Então, é a interrelação do campo com a cidade, gerando uma hierarquia urbana. E podemos dizer, pessoal, que o campo exerce um papel preponderante sobre as cidades. Afinal, é do campo que vem a agricultura, a pecuária, o extrativismo, que permite a nossa própria sobrevivência e desenvolvimento. Mas nós temos que entender também que as cidades fornecem, através da Revolução Industrial e da transformação da técnica, vários elementos importantes para o campo. Inclusive, aí, o campo acaba sendo subordinado à cidade no fornecimento desses maquinários,
desses produtos químicos, dessas inovações tecnológicas. Durante várias décadas, a crescente industrialização das cidades fez com que as pessoas saíssem do campo e fossem para as cidades, praticando o chamado êxodo rural. E profundas transformações ocorreram na estrutura urbana. O país não teve como absorver essa quantidade enorme de pessoas saindo do campo e vindo para as cidades. No Brasil, por exemplo, na década de 80, nós tivemos aí um grande deslocamento de pessoas para as cidades em busca de oportunidade de trabalho, de emprego. Consequentemente, as pessoas tiveram dificuldade de ter acesso à moradia digna, porque muitas pessoas chegaram, começaram então a invadir, tomar posse de terras devolutas e criarem as comunidades. E com isso, então, a fragilidade urbana nos serviços prestados, um transporte, água encanada, tratada, esgoto. Toda a estrutura urbana deficitária de hoje pode ser analogada com esse período, com essa dificuldade ali de absorção do país em relação à mão de obra cada vez mais crescente do campo. A cidade atual, ela movimenta a vida dos homens e das máquinas. Na verdade, os homens como se fossem máquinas, Nós temos aí uma ação do tempo mais rápido, cada vez mais está mais moderno, com menor tempo de produção, com o ritmo da globalização, e o homem se vê como uma máquina, tendo que então trabalhar num tempo cronometrado, para poder então conseguir se sustentar e sobreviver, utilizando de várias técnicas, inclusive que o Milton Santos falou de meio técnico, científico e informacional, que acaba atingindo tanto a cidade como também o campo. Pessoal, esse foi o vídeo explicativo em que eu comentei os conteúdos apresentados no PET Regular Volume 2 para o segundo bimestre, para a quarta semana do primeiro ano do ensino médio. Só tenho que agradecer a você que ficou comigo nesse vídeo até o final, curtiu, comentou e compartilhou o nosso conteúdo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.